Muito bem. Hoje, dia 7 de julho de 2021, estamos aqui 7 horas da noite, né, para o desenvolvimento da defesa da aluna Luana Cristina Fagundes Barbosa. Comigo na banca está o professor Nestor, seja bem-vindo, Luana. Temos também a observação também, sempre da equipe da CEGEX, a gente agradece aí a Lidiane, né, e o Maurício aí pelo trabalho que vem desenvolvendo aí na CEGEX. E também vários convidados, né? Quero ressaltar aqui a presença do irmão da Luana, o João Paulo Barbosa, grande amigo aí, os demais alunos, né? Alunos do curso técnico agropecuária, convidados da Luana, sejam bem-vindos. A gente está já quase 2 anos no campus. Eu estive lá semana passada e a gente tinha uma saudade imensa, imagina vocês também, né? Então, desejamos uma boa defesa para a Luana, né? Nós vamos seguir da seguinte forma: o estágio, na realidade, é a parte que complementa, né? Ele é obrigatório, complementa o curso técnico agropecuário integrado ao ensino médio, e ele é composto de 4 notas, sendo uma avaliação da empresa, a autoavaliação, que a Luana já realizou, o relatório de estágio, que foi encaminhado para a banca, e também uma parte que é a defesa. Então, a parte do relatório e defesa, essas notas vão ser atribuídas a partir da defesa de hoje, né, da Luana. Tá? Professor Nestor, gostaria de fazer as considerações iniciais. Só agradecer a esta oportunidade, ao convite feito a mim de poder participar desta banca, né? E muito mais do que tentar de ser um avaliador, né, ter essa pressão que normalmente acontece em relação principalmente ao aluno, a ideia da banca de participar aqui é no sentido de contribuir, de colaborar com o trabalho. Tá? Então, esse agradecimento que eu faço por poder participar desse processo, né, no sentido de melhorar, enfim, dar algumas sugestões em relação ao trabalho que hoje está sendo apresentado, então, pela Luana. Nós que agradecemos, professor, a sua presença é sempre valiosa, aí, com toda a sua sabedoria e pelo também o trabalho que o seu professor já fez na área de paisagismo, né? Eu vi entrar agora a Juliana é a esposa do Paulo, né, que é o pai da Luana, provavelmente o Paulo está assistindo. Sejam bem-vindos, né? Estamos num momento agora bem formal, e a gente vai, nesse momento, a gente não pode passar a palavra para vocês, mas depois da defesa a gente fica à disposição, ok? Luana, você pode, a partir do momento que você abrir a tela, você tem o tempo que for necessário para fazer a defesa, com toda tranquilidade. Eu peço a todos os outros que estão participando agora dessa reunião pelo Google Meet, que não abram os microfones, também não abram até a câmera, tá ok? Está aqui entrando a Juliana, novamente. Então, a gente tem, a partir de agora, o tempo que você precisar, tá, Luana, para fazer a tua apresentação. Geralmente, o pessoal leva em torno de 15 a 20 minutos, mas fica à vontade, tá? Uhum. Provavelmente, no teu computador vai aparecer só a tela. Se tiver qualquer problema de travar, né, qualquer problema, a gente abre o microfone aqui e aí recomeça, tá bom? Ou continua na parte que você parou, tá bom? Tá tranquilo? Tranquilo? Ok. Então, tá bom. Pode abrir a apresentação está aparecendo ou não? A tela está aparecendo, só não está aberta totalmente. Agora tá. Tá? Tá. Vamos fechar as câmeras então, pessoal. As câmeras e os microfones. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar a minha defesa de estágio supervisionado, que foi realizada na Floricultura Shopping das Plantas. A estagiária sou eu, Luana Cristina Fagundes Barbosa, meu orientador, professor Luiz Antônio Bilke, e a minha banca é o professor Nestor Valtir Panzenhage. A identificação da empresa: nome fantasia, Shopping das Plantas, endereço completo, via lateral da BR-101,
na rua Francisco Possamay, número 269. Fica localizada na comunidade São José, em Sombrio, Santa Catarina. A razão social, Leane Cristino Honório Maciel Floricultura ME, CNPJ 17762-939-00196, supervisor de estágio, Leane Cristino Honório Maciel, a área de atuação é paisagismo e jardinagem, o período da realização de estágio. Meu estágio foi realizado do dia 2 de janeiro de 2020 ao dia 4 de fevereiro de 2020, totalizando, então, uma duração de 184 horas. O histórico da empresa. Bom, em 2003, José Antônio e o seu sócio Sérgio, eles criaram um viveiro na cidade de Sombrio, e eles, então, trabalhavam com mudas de flores. Eles trabalhavam para a prefeitura de Sombrio. Eles faziam os jardins da comunidade e eles trabalharam juntos nesse projeto durante 10 anos, até 2013. Em 2013, Sérgio recebeu uma proposta melhor de emprego e então o João Antônio resolveu dar o seu serviço para o seu filho assumir, o Landoaldo. Em 2013, então, o Landoaldo assumiu o serviço do pai, ampliando esses serviços, trabalhando com paisagismo, jardinagem, e então ele fundou a primeira loja na comunidade, na cidade de Sombrio, Santa Catarina. Anos depois que o serviço dele ampliou cada vez mais, para melhor atender o público, ele abriu uma em Balneário Gaivota. Atualmente, ele tem uma loja em Sombrio e em Balneário Gaivota. A infraestrutura física atual. Aqui na imagem a gente pode ver a frente da loja, sendo que aparece uma boa parte das plantas de pleno sol e ao fundo o escritório da loja. Aqui a gente pode ver de outro ângulo as plantas de pleno sol e na outra imagem a gente pode ver algumas mudas de algumas flores, algumas outras plantas de pleno sol e ao fundo o deck que possui os vasos de cerâmicas comercializados pela loja. Aqui à esquerda a gente pode ver o banheiro público que a loja possui, mais ao fundo a área onde ficavam as flores e suculentas de sombra, também ficavam as terras comercializadas pela empresa e as cascas de pinos. Lá no fundo dessa imagem, onde possuía aquela porta de vidro, era como se fosse um depósito que a loja possuía, onde ficavam alguns vasos, decorações, cestas, e também possuía uma sala com um sofá e frigobar e um banheiro para os funcionários descansarem. As atividades desenvolvidas. Bom, a manutenção e a implantação de jardins foram uma das principais atividades desenvolvidas no meu estágio, sendo que a manutenção de jardins ela era trabalhada de uma forma diferente da implantação. A manutenção geralmente era feita em jardins que já foram implantados pela empresa. Então, eles já sabiam onde eram e quais os materiais eles iam utilizar. Então, a manutenção, eles combinavam com o cliente, combinavam o que o cliente queria fazer, uma certa equipe ia até o local e realizava a manutenção desses jardins. Já a implantação de jardins, ela funcionava um pouco diferente, porque poderia ser em áreas distintas, onde a empresa não sabia onde era. Então, a empresa, ela contava com um vendedor externo, que ele trabalhava indo até essas localizações. Ele combinava com o cliente um dia e um horário, ele ia até essa área e fazia o atendimento a domicílio. Esse vendedor, ele também fazia um croquis da área, ou seja, um desenho feito à mão, para ter uma maior ideia de como ia ficar esse projeto. Ele dava ideias, dava a sua opinião profissional para os clientes e também media a área, olhava se precisava de aterro, se precisava quantos metros de grama ia precisar se fosse um gramado e assim por diante. Ao finalizar o projeto, ele finalizava ali o orçamento e levava até a loja. Se fosse uma implantação de grande porte, um projeto de jardim muito grande,
essa empresa, a Shopping das Plantas, ela tem uma arquiteta específica. Caso fosse um jardim, uma implantação de pequeno e médio porte, a própria empresa fazia o projeto e desenvolvia ele. As visitas técnicas. Bom, essa foi a primeira visita técnica que eu pude presenciar no meu estágio. Essa manutenção de jardim foi feita na localização de Sombrio, numa casa onde ficava localizada ali no centro mesmo da cidade, bem próximo ali à igreja. E o primeiro passo, quando a gente chegou nessa residência, eles explicaram para a gente o que a gente ia ter que fazer, quais as plantas a gente ia manusear e quais as plantas a gente ia mudar de lugar e tudo que a gente ia fazer. Depois foi feita a amarração das plantas de grande e médio porte, tanto para não danificar as plantas, quanto para a gente também não se machucar. Como elas são plantas cortantes, ou que possuem espinho, para a gente não ocorrer nenhum acidente, a gente amarrava elas com uma fita ou uma corda. Nessa área, a gente pode ver o antes e o depois. Aqui a gente fez a mudança da divisão, da fita divisória, e também a gente colocou novas cascas de pinos ali no chão. Aqui nessa outra área, a gente pode observar que aqui a grama preta, para quem não conhece, a grama preta é essa que está ao redor dos pisantes, dos dormentes. Ela está se alastrando e ela está se juntando com o restante da grama que possuía no pátio. Então, a gente fez a retirada dessa grama com uma mini enxada de jardim. E na outra imagem, a gente pode observar a colocação da manta de bidim. A manta de bidim, ela é uma manta permeável, ou seja, se dá uma chuva muito forte, a chuva atravessa ela, não ocorrendo poças de água. Aqui, nessa outra imagem, a gente pode ver já a colocação dos seixos, das pedras, e depois a área já finalizada e limpa. Aqui foi feita a manutenção dos formos, a poda dos formos onde estava seco e também a troca das cascas de pinos. A manutenção de plantas. A manutenção de plantas também é outra atividade que foi bastante desenvolvida no meu estágio, e ela é muito importante para tornar a planta harmoniosa e embelezada fisicamente, até porque se é uma planta feia, ela perde o seu valor comercial, ela acaba não vendendo. Então, para vender, para comercializar, ela deveria ser uma planta muito bonita, aparentemente. E dentro desse tópico, as duas principais práticas que a gente fez foi a retirada de plantas daninhas e as podas. Aqui a gente pode observar que a gente fez a poda dessa planta. Essa flor, ela ficou numa luminosidade de pleno sol, na qual ela não pode ficar, ela é de sombra, e acabou que ela ficou seca, então a gente teve que fazer a manutenção dela. Aqui, na primeira imagem, a gente pode ver também a manutenção dos liriópis. A primeira, no lado esquerdo da imagem, tá meio amarelada, estava meio seca por conta do tempo. O verão tem um sol muito forte, então acaba que estava secando as plantas. E na outra imagem é a poda também dos formos. Os gramados. Bom, a loja ela não possui uma plantação própria de gramas. Então, todas as gramas comercializadas pela loja são compradas de fornecedores externos. Em uma visita técnica, eu pude acompanhar a compra dessas plantas. Essa área, ela fica localizada na comunidade de Pirataba, no interior de Torres, Rio Grande do Sul. E na primeira imagem, a gente pode ver a plantação da grama manteiga. Essa área tinha, em média, 2 hectares de grama plantada e para ser comercializada. Na segunda imagem, a gente já pode ver a grama já retirada, e lá ao fundo os pallets já empilhados com as gramas para ser transportado.
Podemos observar que ali a grama ela não é totalmente retirada. Ela fica uma fileira de 3 a 5 centímetros, onde essa grama se alastra e fica um gramado, fica totalmente gramada, como na primeira imagem novamente, e assim sucessivamente para ser comercializada. Os transportes utilizados. Bom, é utilizado o trator, que é do fornecedor da grama, junto com uma implantadeira atrás, uma empilhadeira, e onde suporta o peso do pallet e é encaixado na caçamba. A caçamba também é utilizada para o transporte, tanto de grama quanto de plantas. A caçamba é a loja que possui. Aqui é o depósito da loja, onde fica todas as plantas e gramas. Na primeira imagem, a gente pode ver as gramas empilhadas, e as gramas, elas não podem ficar assim até ser comercializadas. Então, elas têm que ser espalhadas no chão. Porém, para não enraizar antes da venda, é obrigatório colocar a lona embaixo, né? E podemos observar ali também que tem a irrigação por aspersão, para a grama ficar sempre irrigada. Os tipos de gramas comercializadas. Bom, a loja ela comercializa 3 tipos de grama. Dessas 3 tipos de grama, 2 são vendidos por metro quadrado e 1 é vendido por bandeja. A grama esmeralda é o primeiro tipo de grama comercializada. Ela possui características, a sua folha ela é mais estreita e lisa. A cor dela é uma cor mais viva, ela é uma cor mais alegre, vamos dizer assim, um verde mais vivo. Ela é de origem asiática, seu clima é subtropical, tropical, temperado e equatorial. A sua luminosidade é de pleno sol, porém ela não resiste tanto às secas, então ela deve ser plantada num solo bem fértil. E o seu ciclo de vida é perene. O segundo tipo de grama, que também é vendido a metro quadrado, é a grama manteiga, também muito conhecida como a grama sempre verde ou a grama de São Carlos. Essa grama, sua folha já é um pouco mais larga, a sua cor é um pouco mais escura, e ela é de origem brasileira, se adaptando bem aos climas aqui da nossa região. O seu clima é subtropical, tropical, equatorial e temperado. A sua luminosidade é de pleno sol e meia sombra, e o ciclo de vida é perene. A grama preta. A grama preta, ela é comercializada em bandeja, por ela não ser utilizada em gramados grandes. Ela é utilizada apenas para forração pequena ou para bordadura de jardins. As suas características, a sua folha, ela é fina, longa e de coloração bem escura. De longe, quando ela está na sombra, ela parece até ser preta, por isso o seu nome de grama preta. O clima dela é subtropical e tropical, sua luminosidade é de pleno sol e meia sombra, e o ciclo de vida também é perene. A entrega de mercadorias. Bom, a loja ela se disponibiliza a entrega de mercadorias em todas as cidades da nossa região, porém deveria ser acima de um determinado valor para poder valer a pena para a loja, ou em grande quantidade. Aqui foi uma entrega que eu pude acompanhar de podocarpos. Eram 100 podocarpos que estavam sendo entregues na comunidade de Praia Grande, Santa Catarina, e iam ser utilizados para uma cerca viva. As atividades diárias. Bom, todos os dias a gente precisava realizar 2 atividades: a irrigação e o molhamento das plantas e o atendimento ao cliente. Aqui, na primeira imagem, a gente pode observar a irrigação por aspersão das plantas de pleno sol, e na segunda imagem, o molhamento com a mangueira. Geralmente, o molhamento ele era feito onde a loja não possuía a irrigação ou nas palmeiras que eram de grande porte. O molhamento com a mangueira, ele demorava em média 1 hora, enquanto o molhamento da irrigação demorava meia hora. A irrigação, a gente ligava
ao chegar de manhã. Quando era muito quente, a gente ligava logo após o meio-dia e de tardezinha, ou se não, só uma vez à tarde também. A compra de mercadorias. Bom, a loja trabalha com a compra de flores e de plantas ornamentais separadamente. As plantas ornamentais é de apenas um fornecedor, que ele vinha 2 vezes na semana, e se a loja precisasse de plantas que tivesse faltado ou surgissem um projeto de última hora e a loja não possuía essas plantas, não tinha à disposição, ele trazia essas plantas também. Já as flores e suculentas eram de 2 fornecedores diferentes, que também entregavam toda semana lá na loja. Aqui, a primeira imagem foi a entrega de algumas plantas ornamentais, e a segunda imagem é a chegada de mudas de flores. O horto. Bom, o horto ele fica localizado na comunidade de Guarita, na cidade de Sombrio, Santa Catarina, e o objetivo dele é reabilitar as plantas mortas, as plantas que estavam com aspecto muito feio, que a gente não conseguia salvar só com a manutenção delas, elas eram levadas para o horto, que é o depósito da loja, lá onde ficam as gramas também. Esse lugar é onde é a moradia da família ali, dos donos da loja, e eles também plantavam bastante mudas novas, eles tentavam misturar algumas sementes para ver o que dava certo, e aqui era onde eles produziam as plantas, reabilitavam elas e levavam novamente para o comércio na loja. Considerações finais. Bom, a partir do momento que eu realizei o meu estágio, a gente sabe que as áreas verdes, o paisagismo, ele é muito importante para a natureza, porém, quando a gente pratica isso, quando a gente vê na vida real como é, não só dentro da sala de aula, a gente veja a importância verdadeira dele do paisagismo, dos jardins, na nossa vida, tanto por conta do meio ambiente, da poluição, e as indústrias estão tomando muito conta das cidades, da urbanização. Por conta da urbanização, os nossos jardins acabam sumindo, mas o quanto um jardim, uma flor qualquer dentro de um vaso, embeleza o nosso mundo, é muito surreal, é muito... Então, assim, os jardins, os paisagismo, jardinagem, é muito importante para nosso meio ambiente. E tanto para deixar mais bonito, quanto para a nossa saúde também, o nosso ar puro. Muito bem, Luana. Muito bem. Ficou nervosa um pouquinho, né? Não fica, respira fundo, respira bem fundo. Bem fundo, que esse conhecimento é só você que tem. Quem participou do estágio, quem fez, quem foi lá, quem batalhou, foi você, então fique bem tranquila, tá? E parabéns pela apresentação. Eu vou passar a palavra em seguida para o professor Nestor, para fazer suas considerações. Depois a gente tem um pedacinho de fala e aí deixamos aberto para o público também, né, que estamos assistindo. Professor Nestor, está me escutando? Sim, estou na escuta. Fique à vontade, professor. Tá bom. Então, inicialmente, mais uma vez, eu quero agradecer o convite feito a mim, tá, por poder participar dessa banca. Engana-se, né, o aluno que pensa, por exemplo, que o professor, ao participar desses procedimentos, ele tem apenas a função de fazer as críticas e fazer a avaliação. Na verdade, a gente, obviamente, faz críticas, e quando eu a faço, são críticas construtivas, né, isso tem que levar sempre para esse caminho, mas a gente também aprende, bastante com as apresentações de vocês. Eu já participei de vários, eu tive algumas oportunidades já este ano também, e eu sempre fico muito grato, né, pelo convite que me é feito, e não é nada ruim participar, eu tenho que corrigir mais um relatório. Que bom que apareceu mais um relatório, que bom que apareceu mais uma oportunidade em poder participar. Então, eu quero agradecer a vocês, Luana,
e também ao Bilk pelo convite feito a mim. Inicialmente, em relação ao relatório, né, bom, deixa eu inverter um pouco. Em relação à tua apresentação, Luana, eu acho que fizeste uma boa apresentação. No fundo, tu estás um pouquinho nervosa, mas isso faz parte, isso é normal, tá? E como o Bilk falou, né, uma certa feita, vou contar bem rápido uma história, foi a minha primeira apresentação de um trabalho científico que eu fiz em público, e vou dizer, foi um desastre. Eu jamais pensei que eu pudesse ter participado numa situação tão complicada. E chegou uma certa hora da apresentação que eu não me entendia nem o que eu estava falando, de tão nervoso que eu estava. E aí, num certo momento posterior, o professor me chamou e disse assim, vem cá, quando você vai num show, por exemplo, você quer que a pessoa que está lá tocando, cantando, que arrebente a corda do violão, que ele tropece, que aconteça algum acidente, o show pare? Digo, não, óbvio que não, a gente vai para assistir um show porque a gente, né, quer se sentir bem, e, enfim, então, ele colocou isso exatamente assim para mim. Então, quando você vai apresentar alguma coisa, né, você tem que ficar tranquilo que as pessoas que estão lá assistindo estão torcendo por você. E não é diferente aqui, Luana, tá? Acho que nós estamos aqui, temos a incumbência de dar sugestões, de corrigir, né, de tirar algumas dúvidas, de questionar, mas isso faz parte. O trabalho foi você quem fez, né? E como foi você quem fez, nada melhor do que você para responder todas as questões, porque o que você fez, o que você sabe, você tem condições de responder. E o que você, por um acaso, não participou, não, enfim, ninguém tem obrigação de saber tudo. Então, assim, inicialmente, boa apresentação que você fez, tá? Te parabenizo por isso. Eu vou me centrar um pouquinho no relatório, tá? Assim, em relação ao relatório, de maneira geral, também eu posso considerar que foi um bom relatório, tá? Poderia, em algumas circunstâncias, ter se aprofundado em algum assunto, um pouco mais aqui e dali, mas eu acredito, assim, olhando ele de ponta a ponta, né, você colocou bastante figuras, isso é importante também no relatório, e, de alguma forma, isso nos mostra mais claramente o que você fez, em qual atividade ou em quais atividades você participou. Tá? Então, assim, parabenizo você. Eu só vou, ao longo aqui do relatório, vou rapidamente aqui abrir ele para mim, tá? E vou te fazer alguns questionamentos ou algumas sugestões, tá? Em relação ao resumo, praticamente eu não tenho nenhuma palavra para acrescentar, a não ser nas palavras-chave, né? Eu acho que acrescentar, por exemplo, extensão rural é algo interessante, porque, de alguma forma, o estágio também não deixa de ser uma extensão que você está fazendo. Então, é uma outra palavra que se associa, né, ao trabalho que você fez. Em relação às listas de figuras, né, você tem aí 23 figuras. Conforme eu falei, muito bom. É muito bom ter um relatório recheado, né, com bastante figuras, porque isso nos mostra várias situações que você acompanhou. Bom, de todas essas 23 figuras, Luana, é preciso que você faça alterações no nome delas, em todas as 23, tá? É normal, tá, fazer vamos dizer assim, um título curto. Vou citar um exemplo aqui. Ó. A figura 2, local para as plantas de sol. A figura 3, deck de madeira, tá? Então, assim, ó, no decorrer do texto, tá? Assim que terminar a defesa, eu vou mandar para você e para o professor Bilk o teu relatório, tá? Que eu baixei aqui e fiz as minhas sugestões de alteração no texto. Então, toda alteração que eu fiz, ela foi grifada com letra de cor vermelha. Então, aí fica bastante fácil você identificar as correções que eu estou sugerindo. Então, por exemplo, na figura 2, que você tinha colocado plantas de sol, né? Eu fiz uma descrição maior, eu coloquei assim, ó, só como exemplo. Área externa com disposição das plantas de sol da loja Shopping das Plantas, localizada em Sombrio, Santa Catarina, 2020. Tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui está dizendo
o que você está vendo na foto, o local, né? Então, no caso é da loja Shopping das Plantas, que fica em que município? Sombrio, e quando foi retirada essa fotografia? 2020. Então, essas são informações básicas que tem que estar em todas as demais figuras também. Um título de figura, um título de tabela, ele deve ser o mais autoexplicativo possível, tá? Mesmo que pareça uma certa redundância, né, alguns textos que estão ali, por exemplo, por que eu tenho que repetir da loja Shopping das Plantas, localizadas em Sombrio, em todas as figuras? Em princípio, a lógica é a seguinte: qualquer pessoa pode futuramente ter acesso ao teu relatório, tá? E não é proibitivo, né, e a gente faz isso, copiar uma figura e o título dela, certo? Quando você copia simplesmente uma figura e o seu título, qual é a lógica disso? O título tem que dizer, ela tem que ser o mais completo possível, tá? Porque às vezes essa figura ela é retirada de um contexto. No caso, ela faz parte do teu texto, do teu relatório de estágio. Por isso que, de modo geral, as nomenclaturas que se dá aos títulos, elas têm que ser mais completas. Então, eu fiz algumas sugestões ao longo do texto, né? Eu dei esse exemplo da figura 2 com alterações feitas, nas demais também tem, tá? Então, eu fiz alterações em praticamente as 23 figuras. Desta forma, né, eu volto a dizer também uma outra coisa importante, tudo que eu fiz aqui no relatório são sugestões, tá? Então, tudo que está aqui não são determinações. Então, cabe a você, Luana, conversar com o teu orientador, né? Se vocês dois chegarem no acordo, não, é interessante arrumar, beleza, né? Se vocês, de alguma forma, entendem que alguma situação não é necessária, tranquilo, né? Cabe essa decisão a você e ao teu orientador, tá? De qualquer forma, no texto estão as sugestões, então todas elas estão grifadas em letras de cor vermelha. Eu não vou entrar em detalhes aqui de algumas coisas de, vamos dizer assim, de concordância, falta de alguma vírgula ou acréscimo de alguma vírgula, isso vai estar tudo no texto, tá? Não cabe a mim citar um exemplo, uma citação específica, porque, de qualquer forma, eu fiz uma revisão no texto, certamente o professor Bill, que já fez alguma revisão, e se houvesse mais outras pessoas fazendo revisões, cada pessoa ia encontrar alguma situação diferente, alguma sugestão adicional, tá? A gente sempre diz assim, um trabalho termina quando a gente decide que ele pare, né? Então, é isso, nós temos, o processo é assim, tem um orientador que ajuda a fazer correções, tem você que fez as suas próprias correções e que eventualmente enviou para um outro colega ou amigo, enfim, isso tudo é tranquilo, tudo isso é salutar. Mas a gente nunca vai conseguir deixar um texto perfeito, tá? Então, o que a gente tenta fazer é alterar algumas coisas, sugerir algumas coisas, para que o trabalho que já é bom fique melhor, tá? No mais, deixa eu acompanhar aqui no texto, não tem, assim, de estrutura, eu não vejo problema no texto, o texto está bastante bom, você seguiu uma ordem normal da apresentação das tuas atividades, fizeste um bom relato das principais plantas, né, que a empresa comercializa e trabalha, então deu uma ideia bastante boa, isso que eu falo assim, a gente aprende coisas que, pela defesa de vocês, hoje se eu chegasse lá na loja, eu já teria uma outra ideia dessa loja Shopping das Plantas, em função da apresentação do teu relatório, tá? Tá bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Lá no final, para você ver que eu já estou indo lá no final. Lá no final tem deixa eu só olhar, 4 bibliografias, tá? Eu fiz algumas correções em 3 delas, certo? Quando você fala naquela primeira, por exemplo, tipos de grama e suas características, né, que é disponível no central da grama, coisa e tal, quando eu abri o texto, eu achei um autor. Então, o autor, por exemplo, é Robert Pardin. Então, esse autor, ele aparece em primeiro nome, nas referências, tá? Então, são pequenos detalhes, né, que em 3 delas eu fiz modificação,
e aí depois vocês, como eu falei, vocês avaliam se entendem ser necessário alterar. Bom, então assim, em relação ao relatório, tá, não tem muita coisa, né, o que tem eu vou passar depois para o e-mail de seu, Luana, com cópia para o professor Bill, que eu acho que não tem necessidade de vocês me retornarem um trabalho, né, cabe aí vocês dois decidirem o que vão fazer de alterações, né, e a partir daí tá tudo tranquilo. Eu fiquei com algumas dúvidas e eu queria te questionar sobre isso. Basicamente, o que eu entendi é que a empresa, ela comercializa plantas, faz atividades de jardinagem, mas vamos voltar ao caso das plantas. Elas basicamente são adquiridas de outros locais, né? Ou a própria empresa também, internamente, ela produz alguns tipos de mudas. E se produz, quais seriam, por exemplo? Então, a loja, todas as plantas comercializadas são de fornecedores externos. Porém, quando essa planta fica muito debilitada ali no local ali na loja, eles levam lá para o próprio depósito deles. Mas também, essa parte a gente não viu, mas a dona da loja, nossa supervisora, ela falou que eles também testavam duas sementes diferentes juntos para ver o que quer nascer, mas essa parte a gente não viu. Só que essas coisas são só esses experimentos que eles fazem ficam lá mesmo, não é comercializado. Então, todas as plantas comercializadas vêm de fornecedores externos, sim. Microfone fechado, professor Nestor. Agora que eu percebi. Eu ia dizer que eu tenho percebido aqui em outras lojas que trabalham nessa área aqui em Sombrio, e de fato acontece bastante isso, é a compra de mudas. Dificilmente há uma loja que produza mudas. Né? Não, eles não produzem, eles compram mesmo de fornecedores. Beleza. Bom, em relação ao teu estágio feito nesse local, o que isso te trouxe de vantagens? O que isso te abriu em termos de perspectivas profissionais? Ou não abriu? Quer dizer, eu queria entender, no teu ponto de vista, o que esse estágio nesta área, vamos dizer assim, possibilitou e que você visualiza diferentemente agora, para frente, para a tua vida futura, talvez até profissional, enfim, não sei o que você vai fazer daqui para frente, se vai seguir, tentar trabalhar na área, se vai continuar estudando, fazer outro curso. Então, o que ele te oportunizou? Bom, eu escolhi essa área para fazer o meu estágio porque eu me identifico muito com planta. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de mexer com elas. Profissionalmente, eu não penso seguir essa área, mas quem sabe, né? Não se sabe, possível. Se eu puder um dia trabalhar, com certeza, ficarei muito grata. Esse estágio, ele trouxe para mim uma perspectiva muito mais ampla sobre paisagismo e jardinagem, até porque a gente estuda só no primeiro ano e é muito pouco. E como eu me interessava muito sobre essa área, eu resolvi me aprofundar mais fazendo estágio nela. Profissionalmente, não sei se irei seguir, mas eu particularmente gostei muito de fazer o estágio nela e até por conta da importância, assim, me mostrou muito mais o quanto é importante a gente cuidar das nossas plantas e a gente cuidar dos nossos jardins. Então, profissionalmente, eu não sei se eu vou seguir na área, mas eu gostei muito de fazer o estágio nessa área, sim. Tá certo. Não, realmente, eu entendo assim que é uma área que é um nicho, vamos dizer assim, de mercado interessante. Até nós temos alguns exemplos de alunos, né, o professor Bill, que também conhece lá do curso de agronomia, um casal de alunos que já se formou aí uns anos atrás e hoje estão trabalhando nessa área de jardinagem e floricultura. Então, hoje tem uma loja também lá em Passo de Torres, enfim. Então, é algo interessante. Eu acho que tem bastante mercado nessa área, né? Isso que eu quis dizer, que eu entendo, né, dessa área aí. É uma opção interessante.
A curiosidade minha, o que tu pretendes fazer daqui para frente? Né? Se eu entendi, você talvez vai querer estudar, continuar os estudos. O que tu tens em mente? No caso, qual faculdade eu quero fazer, por exemplo? Por exemplo. Eu pretendo fazer direito, pretendo seguir na área de direito. Tá certo. Muito bom. Tá, eu, assim, agradeço, né, volto a dizer, a oportunidade aqui de participar dessa defesa, tá? Assim que terminar a defesa, professor Milk e Luana, eu vou mandar o e-mail para vocês dois, tá, com as sugestões feitas no próprio texto do relatório, e a partir daí, o que vocês decidirem, para mim, tá tudo tranquilo, tá? Então, mais uma vez, meu obrigado por ter me convidado, e para você, Luana, meus parabéns pela tua apresentação e parabéns pelo relatório também. Obrigada, eu que agradeço o aceite do professor. Muito obrigada. Tá bom. Muito bem, obrigado, professor Nestor. Obrigado. Luana, qualquer palavra que a gente diga aqui para você nesse momento não é de maneira nenhuma para desvalorizar tudo que você construiu, né? É sempre no sentido de, assim, na realidade, valorizar tudo que você fez, né? O teu trabalho. Então, cada um de nós tem um olhar diferente, né? Depois, vendo o professor Nestor falando sobre o relatório, eu acho que, na medida do possível, a gente deve adotar, né, aquelas mudanças, mas cada um de nós tem um olhar. O meu olhar foi muito mais na questão de que você demonstrasse as tuas práticas, né, demonstrasse com as tuas palavras, que eu achei muito bom, né, a forma como você descreveu as atividades. Então, fiquei bem feliz, assim, com a tua apresentação, feliz com o teu relatório, você, né, cumpriu essa fase, vai para outra, você vai para uma nova atividade, mesmo você sendo advogada, depois promotora, juíza, né, você vai levar esses conhecimentos para a tua vida. Linkando ali com o que o professor Nestor comentou, a área do paisagismo, ela está em crescente, assim, extraordinário, né? Aqui em Santa Rosa, nós já temos 2 empresas, uma de médio porte, a outra já está, né, iniciando agora, que é uma cidade bem pequena. A construção civil está em alta e ninguém constrói uma casa hoje sem pensar num gramado, em colocar umas plantas, né, às vezes concorrendo com o vizinho, muitas vezes, né. Então, eu conheço a história do Shopping das Plantas desde o início. Eu conheci o pomar lá onde o Sérgio e o pai do proprietário ali trabalhavam, lá na Guarita, no interior da Guarita. Eu conheci muitas vezes, fui lá com eles, que eu trocava ideia, aprendi muito com eles também. Eu ainda fico meio, assim, pessimista nesse caso, porque as empresas não estão adotando ainda, por exemplo, um técnico agrícola, uma pessoa que tem conhecimento mais de projetos, né? Eles vão muito na intuição, então vai pelo gosto da pessoa, do vendedor, né? Que vai lá fazer o diagnóstico, olhar, vender as plantas, né, fazer a medição. Ele faz um croquis à mão, né, Luana? Isso. Então, aquela fase que a gente tinha de planejamento, de pesquisar sobre a história do local, da família, de trazer elementos dos jardins que sejam realmente culturais, né, a gente não vê muito isso. Eu acho que vai evoluir no futuro, vai para esse lado, né? Então, quanto ao relatório, eu acho que vamos esperar o professor ver o olhar do professor Nestor, e eu acho que a gente deve adotar o que ele sugeriu. Quanto à tua apresentação, foi excelente, tu conseguiu nos transmitir, né, a tua experiência lá durante o estágio. A gente notou o teu nervosismo, é normal, não tem, não tem problema nenhum, a gente nota isso, mas qual a importância da defesa em si do estágio? É que a gente consiga captar de vocês, né, do apresentador, toda a essência daquela prática que foi desenvolvida. A gente sabe que foi você que desenvolveu o estágio, que você tem conhecimento sobre as práticas que foram desenvolvidas, né? Eu senti falta de umas palavras técnicas, né? E em algum momento, pelo teu nervosismo, tu disse que as plantas mortas iam ser reabilitadas, né? Eu achei que... Mas não... As plantas secas, no caso, né? Quando as que estão debilitadas iam ser reabilitadas, né? Então, assim, são coisas normais, né, de uma apresentação.
Eu quero te parabenizar, quero agradecer mais uma vez a presença da tua família, do Paulo aqui, da Juliana, do João Paulo, dos teus colegas que estão aqui te prestigiando, né? Vou abrir aqui ver o nome para ficar gravado também, né? O nome de todos. A Gabriela Cardoso, a Gabriela Zilli, a Ellen Benedetti, o João Paulo, que é irmão, né? Meu amigo pra caramba, a Juliana Escucel, que é a Juliana, esposa do Paulo, né? É minha cunhada, inclusive. A Caterine Matos, a Kim Nagildo, a Lucilene. É minha mãe, Lucilene. Lucilene Giassa é sua mãe. Então, isso. Olha aí. Parabéns, obrigado pela presença também. A Maria Eduarda, né? Professor Nestor, mais uma vez, nós agradecemos. A Sara e a Tauana. Sara Paganini e a Tauana. Então, obrigado pela presença. Sabe que a gente está fazendo o ensino remoto agora, e quando tem um público tão grande assim, como a gente tinha nas defesas lá, não é muito comum. Às vezes a gente faz defesa aqui que está só o aluno defendendo e não tem uma presença tão grande como tem hoje. Então, parabéns, Luana. Tá com uma bem cotada, né? Com toda essa presença de hoje. Eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade, tá? Porque assim a gente aprende muito com cada. Eu só queria que tu contasse um pouquinho, assim, bem rapidamente, se eu sei que a disciplina de paisagismo é no primeiro semestre do primeiro ano. Isso. No comecinho, né? Eu sinto muita falta, assim, quando eu dou minhas aulas, de um conhecimento de topografia, de conhecimento mais profundo ali de agricultura, né? Parte de solos. Sinto falta de conhecimento de desenho técnico, e toda a gama de conhecimentos que o curso te dá, né? Eu sei que é difícil para nós, professores, porque a gente sente a fragilidade de vocês quando começa o curso, e também para vocês, né? Porque estão começando com uma área completamente diferente para muitos, né? O que tu diria, assim, professor, daquilo que foi passado? Você pegou já a construção do projeto no SketchUp, né? Aquele planejamento, a apresentação em si. Isso. Isso te ajudou lá na tua prática, no estágio, ou não? De certa forma, ajudou. Por exemplo, o básico ali, as plantas que a gente tinha estudado já na matéria de paisagismo, aquela prova que o senhor faz da gente ir até a planta, falar sobre luminosidade, essas coisas, isso ajudou bastante, porque quando a gente chegou na loja, a gente já tinha uma ideia do que era luminosidade, do que era um ciclo de vida, do que a planta precisava, se ela podia ficar no sol, se ela podia ficar na sombra. Então, a gente já sabia mais ou menos, já conhecia a maioria das plantas ali, as ornamentais, e acredito que, assim, na prática é um pouco diferente. Por exemplo, na teoria existe plantas que é de sombra, mas na prática a gente veja que elas são colocadas no sol, elas vivem no sol. Então, isso é um pouquinho diferente, mas em relação ali aos nomes, a ter a ideia ali principal do que é o paisagismo, isso ajudou bastante a gente. Mas se a sua matéria pudesse ser maior, por exemplo, um ano inteiro, era bem melhor. Eu sinto dizer que ela encolheu, né? Agora ela está dentro de... Na realidade, agora a disciplina de paisagismo está dentro de Agricultura 1 e baixou de 40 horas para 30. Nossa. Mas é o que se pode fazer, né? É um desperdício. Pois é. Mas tem muito mais práticas também. A gente, nas práticas, agora tem prática no primeiro ano, e é uma manhã toda por semana, então a gente vai poder, talvez, na prática, mostrar muito mais do que a gente conseguia antes. E no segundo ano tem práticas agrícolas também, então tem prática no primeiro e segundo. Né? Que era um pedido, né, dos alunos e tal. A gente conseguiu fazer a mudança do plano político ano passado. O professor Nestor estava comigo, né, na coordenação. Então, foi uma vitória. O que tu diria, assim, que recado tu daria para os seus colegas aí, para finalizar? Posso botar aqui na outra página? Aqui? Pode. Agradecimento. Tem umas fotinhas deles aqui para ficar feliz. Eu queria agradecer, primeiramente, a você, meu orientador, por ter aceitado, ter me ajudado, me orientado durante todo esse percurso. Queria agradecer também ao professor Nestor, que pelo aceite de ser minha banca, pelas sugestões por ele dada.
vamos acatar sim as sugestões deles, sugestões dos próximos são sempre bem-vindos. Queria agradecer também a minha família e a minhas colegas que estiveram sempre comigo, né? Sempre me apoiaram em tudo. Muito bem. O professor Nestor quer fazer uma fala final? Agora abri o microfone. Não, tranquilo, não tem mais o que acrescentar, né? E fico também contente que teus familiares estão participando da defesa, isso é muito bom. É sempre um prestígio, né? Que vale muito a pena para a gente. Então, meus parabéns, Luana. Tudo de bom para você, sucesso profissional. E o que precisares, né? Algum apoio técnico, alguma coisa assim, a gente está sempre à disposição. Sucesso para ti aí. Obrigada. Pessoal, se alguém que está participando quiser falar, por favor, é só clicar na mãozinha ali, levanta a mão aí que a gente vai colocando em ordem. Alguém quiser perguntar ou quiser falar algo, sei que tem algumas coisas escritas no chat, né? Não? Mas alguns parabéns vieram ali, viu, Lana? Vários no chat. Tá? Muito bem. Então, a gente agradece, tá? Agradece a participação de todos. Eu vou encerrar a gravação, Luana, tá? Parabéns, sucesso na tua profissão, sucesso na tua vida, tá? Que esse conhecimento aí que você, esse tempo que você passou ali no Instituto, você leve consigo aí essa amizade que você teve, construiu, né? E leve para o resto da tua vida. É uma fase muito boa que a gente passa. E agora vamos para outra fase, né? Agora é outra fase, é outro curso, né? Novos caminhos e assim por diante. Eu vou parar a gravação e aí eu vou pedir para o pessoal, agora vou ter que interromper, o pessoal vai sair da sala, né? Para eu e o professor vamos ficar sozinhos aqui, a gente vai fazer a tua avaliação e daqui a pouquinho eu te chamo ali para você voltar para ver a tua nota, tá ok? Então tá bom. Pode ser? Eu agradeço a todos então. Obrigado.